Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Bem-vindo e bem-vinda ao Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil. Nesse episódio, navegaremos sobre os aspectos relacionados aos desafios e avanços da nutrição da cana-de-açúcar. Para isso, temos como convidado um grande prazer aqui receber conosco o professor Dr. Hilner Flores, pesquisador da área de solos e nutrição de plantas da Universidade Federal de Goiás. Professor Hilner, muito obrigado pela presença. Estaremos aqui também com o CDM Estevam Penha, CDM do Estado de São Paulo, CDM Luciele Leolato, CDM de Goiás, Muriel Panoso, CDM de cana-de-açúcar, e eu, gerente de desenvolvimento de mercado, Lucas Ávila. Professor Hilner, muito obrigado pela presença. Por favor, fique bastante à vontade para se apresentar aqui para os nossos ouvintes, comentar um pouco da sua área de pesquisa. Fique bastante à vontade. Bom, primeiramente, eu que agradeço o convite feito inicialmente pela Luciele, e depois com vocês, Lucas, o Estevão. Muito obrigado por vocês terem confiado em mim, a estar conversando com vocês aqui um pouquinho sobre esse tema que gosto um pouquinho, já trabalhei há algum tempinho. E a gente tem algumas informações bacanas, para a gente trocar, e eu acho que vai ser mais uma troca, de experiências, porque todos vocês trabalham com a cultura. Então, algumas coisas que a gente tem, que tem algumas dúvidas também, eu acho que dá para a gente poder trabalhar um pouquinho e comentar e tentar avançar um pouco nas discussões sobre a cultura. Como apresentação minha, então eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Federal do Tocantins, UFT. Depois eu fui fazer o meu mestrado lá na Federal Rural do Rio de Janeiro, sob a orientação do Dr. Segundo Urquiaga. Trabalhei com a parte de capim-elefante, vendo emissão de gases e, consequentemente, balanço nutricional e produção de energia proveniente desses capins-elefantes. Depois eu fui para Jaboticabal fazer meu doutorado na Unesp, e aí sim tive contato direto com a cultura da cana, e aí nós desenvolvemos alguns trabalhos lá, principalmente com potássio, com fósforo, E em 2012 entrei na UFG, aqui em Goiânia, como professor substituto. Em 2014 consegui entrar então como professor efetivo e estou desde então trabalhando nessa área de fertilidade do solo e nutrição mineral de plantas. Então é um prazer estar aqui com vocês, agradeço mais uma vez o convite e vamos começar aí. E Jaboticabal é terra boa, Eu já fiquei contente, Aí, Muriel, temos um conterrâneo já, Já tem. Jaboticabal é tão bom que você quase não sai de lá, Você tá aí ainda até hoje, Estevão? Eu vim fazer mestrado em Jaboticabal e por aqui fiquei, a terra é boa. Não, é muito bacana, eu gosto muito daí. Só que falta potássio, acho que é por isso que nós vamos ter que fazer esse bate-papo, viu, Hilner? Potássio aí é um nutriente que eu gosto. Bacana. Excelente, professor. Então, só quero reforçar aí a minha satisfação de você estar fazendo esse bate-papo com o nosso time, falando aí de um tema tão relevante para o setor canavieiro, que é o potássio, a adubação potássica, ainda mais que você tem esse vasto conhecimento, tanto no nutriente quanto na cultura. E, para começar, vamos começar do começo, falando aí um pouquinho do básico, da importância do potássio para a cana-de-açúcar e também como é que seria essa demanda no nutriente, Visto que os estudos recentes eles estão mostrando que essa extração aí de potássio pela cana-de-açúcar ela é maior do que se acreditava no passado. Bom, Luciele, eu acredito que assim, começando do começo, Então, potássio ele está ali junto com o nitrogênio, sendo os dois nutrientes mais exigidos pelas culturas de forma geral, e aí quando se trata de cana-de-açúcar, o potássio ele sobrepõe o nitrogênio, sendo o nutriente mais requerido e demandado da cultura. Quando a gente fala basicamente de potássio, a gente tem que lembrar quais são as principais funções desse elemento. Então, é um elemento que não tem função estrutural, se a gente pensar daquelas grandes funções, quando a gente fala de nutrição mineral de plantas, a gente tem lá a função estrutural, função de ativador enzimático e de constituinte de enzimas, A gente fala que o potássio ele é o elemento que tem uma maior participação em ativação enzimática, Onde ele ativa aí, tem relatos que acima de 60 enzimas são ativadas pelo potássio,
né? Atuando de que forma, né? Basicamente com mudança na conformação dessas moléculas, o qual aumenta aí a exposição desses sítios ativos para ligações com substratos, né? Essa seria a principal função, assim como se diz, ele é o maior ativador enzimático que a gente tem na planta. E aí, quando a gente fala de potássio, basicamente, a gente tem que lembrar que não é só isso, né? Então, o potássio para cana-de-açúcar, por ser um dos mais exigidos, ele está relacionado diretamente com outros ciclos de outros elementos, né? Então, a gente tem aí uma das principais ativações enzimáticas que a gente estava falando, uma das enzimas que ele está relacionado com a sua ativação, está ligado diretamente com a redutase do nitrato, né? Então, essa redutase do nitrato está ligado diretamente com o ciclo do nitrogênio, né? Então, a presença do potássio na planta, de forma adequada, vai mudar diretamente a eficiência do uso desse nitrogênio que a planta está utilizando e absorvendo, né? Então, nós temos aí um efeito sinérgico entre os dois, né? E em se tratando dos dois elementos mais extraídos, a gente tem aí que eles obedecem à lei do mínimo, né? Então, aquele nutriente que estiver em menor concentração em relação à sua demanda, é ele que vai regular a minha produtividade, né? Então, isso é uma das funções importantes, principalmente devido ao nitrogênio. A gente tem aí também outras funções relacionadas que a gente pode apresentar para vocês, por exemplo, na verdade, todo mundo conhece, mas nós temos outra enzima ligada ao ciclo do nitrogênio, você vê o tanto que os dois são, né, interligados, que é a atividade da GOGAT, né? A GOGAT também é uma outra enzima relacionada à assimilação de nitrogênio pela planta, que a gente tem aí que o potássio ele está ligado diretamente à atividade dessa enzima, né? E tem são mais de 60, né? Então a gente está falando só algumas aqui. E aí, quando a gente fala para cana-de-açúcar, aí a gente já começa a entender primeiro qual que é a principal produto da cana, né? O que é o produto da cana, né? Então, a gente tem aí o produto da cana, os colmos, né? E aí a gente quer o que desses colmos? Quer o caldo, né? Então, esse caldo que é extraído aí pela cana, e aí, consequentemente, o potássio ele tem uma função muito importante, porque uma das principais características de deficiência de potássio na cana, você tem aí o processo de isoporização, né? A isoporização é um problemaço para a cana, né? Porque, consequentemente, você vai ter menos caldo, menos ATR, e aí, consequentemente, o rendimento vai ser menor e tem todo um processo, né, de redução na qualidade desse colmo. E aí, se vai além, um pouquinho mais além em relação às funções do potássio nesse transporte de carboidratos como um todo, né, de fotoassimilados, ele ainda está ligado diretamente com a eficiência do uso de água, né? Então, quando a gente fala da eficiência do uso de água, o que a gente pensa? Regulação osmótica, né? Então, a gente tem a regulação osmótica que basicamente está ligada aí com essa sinalização, né, que o potássio tem de importante quando ele faz, por exemplo, como se fosse uma sinalização para o ABA, né? E aí esse ácido abscísico ele chega até os estômatos e faz então essa comunicação para que ele tenha que fechar porque tem pouca água, ou então pode se abrir, né, e consequentemente melhorar e transpirar como um todo, né? E isso para a nossa região aqui em Goiás é muito importante, né? Porque a gente tem aqui um período muito restritivo, né, bem concentrado de chuvas, né, iniciando aí basicamente em novembro, dezembro, né? Isso vai de cada ano, mas a gente tem o que muda e o que é característico dessa nossa região aqui do Cerrado é um período de estiagem, né? Principalmente aí finalzinho de dezembro, início de janeiro, né? E dependendo da cultura como um todo, isso pode ter um reflexo diretamente na produtividade da cultura. E o potássio está aí para trazer essa melhor eficiência quanto a esse uso da água, né? E eu acho que trazendo para a cana-de-açúcar, tem várias outras funções, mas essas aqui eu acredito serem as principais ligadas aí à produção da cultura. Ô, Rino, se eu puder até te fazer uma pergunta, tem encontrado uma relação direta, por exemplo, daqueles solos com bons teores de potássio, que a gente vê que a cultura não passou por tanta carência desse nutriente, uma resposta maior durante o período de estresse hídrico? Ela tem aguentado um pouco mais de desaforo do que as outras áreas ou não? Olha, eu acredito que sim, né? Porque alguns resultados que a gente tem obtido
né? A gente tem feito aqui, a gente já conduziu uns 4 a 5 experimentos durante uns 3, 4 anos aí, e a gente percebe que quando a planta está bem nutrida em potássio, ela suporta mais, né? Então ela tem uma produtividade até melhor, né? Porque quando a gente começou a trabalhar com cultura da cana-de-açúcar, quando eu estava ainda na Unesp, a gente acreditava que a mudança do sistema de colheita da cana, saindo de um sistema mecanizado, de um sistema de queima, prévia queima, né? E depois partindo para a mecanização, a gente pensou, bom, essa palha que está sendo depositada, será que ela não traz benefícios nutricionais? Né? Porque essa palha vai voltar, ela vai ser decomposta, né? Ela vai liberar nutriente, né? E esses nutrientes, será que a planta aproveita no momento que ela precisa? E será que isso pode reduzir a quantidade de adubo a ser aplicado? Né? Então, isso foi o que motivou a gente começar a trabalhar com potássio. Por quê? Porque o potássio, como eu comentei para vocês, ele não tem função estrutural na planta, então ele é um dos primeiros elementos que são facilmente decompostos e mineralizados, né? Então, depois que ele é liberado, será que a gente consegue reduzir, né, essa adubação? Por que a gente motiva isso? Vocês viram o que aconteceu com os custos dos fertilizantes, né? Nesses últimos 2 anos aí, o quanto que elevou o custo, né? Então a gente tem que pensar muito em eficiência, né? Então eu tenho que aplicar o mínimo possível e absorver o máximo possível, né? Pensando em demanda da cultura. Eu acho que o potássio, sim, ele é um elemento chave para a produção de cana, né? Principalmente pensando em ATR, pensando em rendimento como um todo e resistência a estresse, né? No caso, o estresse hídrico. Interessante, Hilne. E, de modo geral, assim, no solo do Cerrado, ele é um elemento que também falta, igual a gente encontra aqui no estado de São Paulo, né? Bastante área que tem carência de potássio. A dinâmica é a mesma no solo do Cerrado? A dinâmica assim, é importante a gente tratar. Eu lembro bastante de uns professores de pedologia que nós temos aqui na UFG, que é o professor Glênio, né? Nós temos aí o professor Leonardo, que trabalha com essa parte de pedologia. Tive aula com o professor Itamar, né? Nosso professor saudoso Itamar, que faleceu há pouco tempo aí da Unesp, né? Foi meu professor também. Então é importante relacionar que não existe solo de cerrado e solo do sudeste ou solo de região da mata, né? A gente tem que entender quais são as características químicas, né, e consequentemente mineralógicas, físicas desse solo, porque é isso que vai regular a dinâmica desse elemento no solo, né? Presença da matéria orgânica, se eu consigo manter essa matéria orgânica ou não, né? E aí entra essa questão dessa mudança no paradigma de onde a gente sai de um sistema de colheita com prévia de espalha-fogo e passa para uma colheita mecanizada. Então essa dinâmica, né, da matéria orgânica, ela dá uma mudada no sistema, né? E aí, consequentemente, dá uma nova forma, né, de uso desse solo. Mas o potássio, se você compara basicamente com nitrogênio e com fósforo, né, a dinâmica dele no solo é muito simples, né? Por quê? Porque ele não tem transformação igual tem o nitrogênio, né, de nitrificar, desnitrificar, né? Você tem todas essas perdas por volatilização, né? Você tem emissão de N2O, né? Você tem a perca por N2, igual tem o nitrogênio. No fósforo tem esse problema todo da fixação, né? Tão forte igual é para a região do Cerrado, devido a essa grande presença de solos bastante intemperizados, né? Que a gente tem aí presença de hematitas devido à sua alta afinidade com esse coloide. Já o potássio, essa dinâmica dele é um pouco mais simples, né? É um cátion monovalente, né? Então isso já facilita pelo fato de você ter uma menor retenção, né? Por ter uma menor quantidade de carga quando comparado aos outros cátions, como os cálcio e magnésio, por exemplo, que tem 2 cargas positivas, né? Mas ele tem aí, consequentemente, uma influência direta sobre a textura do solo e sobre a presença da matéria orgânica. Então eu acredito que a presença da matéria orgânica nesse solo e a textura do solo, quando se diz em questão de ser mais argiloso ou menos argiloso, isso sim vai influenciar a maior ou menor capacidade de retenção desse nutriente no solo, né?
Agora, o que a gente tem visto aqui, Estevão, é o seguinte, que pelo menos nessas áreas que eu tenho acompanhado, é que os teores de potássio no solo estão muito alto, né? Então, é como eu estava comentando com você há pouco, né? Então a gente encontrou solos assim com os teores acima de 150, de 200 miligramas, né, decímetro cúbico de potássio. Se a gente pega aqui o boletim nosso aqui do Cerrado, que é o boletim, né, do Souza e Lobato de 2004, para ser considerado altos, é acima de 70, né? Então veja o quanto alto, mas é lógico que isso não é área de abertura, né? Isso aí é área já cultivada, onde o pessoal já vem cultivando cana, já vem fazendo aplicações de vinhaças, né? Então a gente já tem um estoque um pouco maior. Então essa área que a gente acabou de montar, montamos 3 experimentos agora, né, em parceria com a usina Goiasa, né? Os solos de lá, nessa área que a gente está fazendo estudo, é uma área de transição, né, de sistema orgânico para um sistema convencional. A gente tem encontrado os teores de potássio muito alto, né? E aí, assim, eu sei que se eu comparar com os solos dos experimentos que a gente montou na época lá de Jabuticabal, os teores lá eram muito baixos, né? Então, os teores lá eram bem mais baixos. E aí a gente precisa entender qual foi o manejo adotado nessas áreas, né? Porque nós temos áreas aqui que são cultivadas há mais de 20 anos, né? Mais de 15 anos. Então, o que foi feito de histórico, né? Eu acho que o histórico, nesse ponto, ele explica muito, né? Então, ele explica por que às vezes a gente tem encontrado solos aqui com altos teores de potássio, mas eu acredito que é muito em função do manejo adotado e não do processo de formação do solo, né? Porque se a gente volta aqui para o processo de formação do solo, se a gente pega um latossolo, a gente vai lembrar que é um solo bastante intemperizado, com menor carga de cátions, né? Porque já foram perdidos durante o seu processo de formação natural, né? A não ser em algumas condições de material de origem de melhor fertilidade, né? Mas, tirando isso, é um manejo que é adotado, basicamente, que pode melhorar essa condição, que é o que a gente tem visto. Professor, só um comentário que eu acho que é interessante, que nessas áreas aí que o senhor comentou com alto potássio, acaba dificultando também a nutrição com o magnésio, né? Que tem um pouco dessa dificuldade aí também com o magnésio em relação aos teores de potássio, certo? Lucas, com certeza, porque se a gente voltar lá para a teoria, né? Se a gente pegar lá nos nossos livros de nutrição, pegar os livros lá de fertilidade, né? A gente tem lá nossas referências como Malavolta, né? Nós temos as referências aí com o livro de fertilidade da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, que eu falo que é uma bíblia nossa, né? Que a gente usa aqui para poder ter de referência. O que a gente observa? Que existe aí uma competição, né? Uma interação de competição entre potássio, cálcio e magnésio, né? Que o potássio, por um lado, ele é favorecido porque ele tem um carregador específico no processo de absorção, né? Mas quando a gente fala do carregador não específico, onde entra aí o cálcio, o magnésio, e aí a presença do potássio em excesso vai inibir a absorção, né, excessiva aí de magnésio e de cálcio, principalmente de cálcio, né? Que é o que a gente observa principalmente em áreas intensas, como a gente é um dos estados mais produtores de tomate para a indústria, né? Então aqui a gente observa em algumas áreas aí a presença de deficiência de cálcio devido a esse excesso de potássio. E aí, consequentemente, para a cana não deve ser muito diferente, mas o pessoal também não tem aliviado a mão também não, né? Então, assim, o que a gente tem observado aqui são teores bastante altos de cálcio, que a gente tem observado, pelo menos nessas áreas que eu tenho trabalhando. Eu não posso falar que isso é de área geral, né, no Cerrado, mas nessas áreas onde a gente tem trabalhado, o pessoal não tem aliviado um pouco a mão, não. O pessoal tem chegado junto. Professor Hilner, Muriel aqui que está falando. Acredito que são informações que podem agregar muito para todo o nosso setor canavieiro. E eu tenho uma dúvida, eu gostaria de entender, assim, eu acredito que essa dúvida é de muitos dos nossos usineiros, dos nossos fornecedores. Gostaria de entender como que é a demanda de potássio pela cultura da cana-de-açúcar ao longo do ciclo. Vamos pensar na marcha de absorção da cultura. Quais são, assim, as principais fases, quais são os momentos que a planta mais necessita do nutriente? E aí, quando a gente pega essas áreas que não têm teores
cavalares de potássio, que os teores de potássio não estão tão altos, no seu ponto de vista, quais estratégias de manejo o produtor tem para conseguir atender a demanda nutricional da cultura? Rapaz, o Muriel chegou chegando, né? Perguntinha muito boa, Muriel. Muito fácil, seria, como se dizem os meus amigos, né? Seria bom se não fosse trágico. Mas a ideia é o seguinte, Muriel, é o famoso, a escapatória do agrônomo. Qual que é? Depende. Por que depende, Muriel? Assim, a gente tem períodos, né, de cultivo, que a gente fala de ambientes de produção, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, um período de corte no início de safra, meio de safra, final de safra, né? Então, o que muda nessa dinâmica como um todo? A água, né? Então, por que a gente fala isso? Porque a água ela é o principal agente para que ocorra uma absorção de nutrientes, né? Então, se eu faço aí um corte da cultura mais no início de safra, igual aqui a gente tem aqui no estado, aqui, né, na região, a gente faz um corte aí, abril, né, mais ou menos. A gente vai passar todo o período de seca ali, praticamente a cultura um pouco travada, né? Então, até começar novamente o período das águas, e aí, consequentemente, começa a ter um melhor favorecimento de absorção. Ao mesmo tempo, se você tem um período de corte agora no final, você tem o início do ciclo dela com água. Então, aí você tem uma inversão, né? Então, quando você tem aí, por exemplo, o corte no início, você vai ter o início da cultura com menos água para o final do fechamento com mais água, né? E quando você tem aí, consequentemente, o corte no final, você vai ter o início com água e o final sem água, né? Teoricamente seria isso, né? O que isso muda? Se a gente buscar na literatura, né, tem uma citação de Coelho e Verlenge em 1973, se eu não me engano, né, que eu acho que eu lembro que eu usei na minha tese, né? Então, o que acontece? Ele fala que a cultura da cana-de-açúcar, ela começa a absorver, pensando em marcha de absorção, a partir do 5º mês, né? Mas aí eu olhando assim uma citação dessa forma, a gente começa a entender, bom, se é a partir do 5º mês, então provavelmente o corte foi no início, né, da safra, porque ele parou 5 meses aí sem água, né, para começar a chegar o período da chuva e começar a absorver, né? Então, uma coisa que é importante a gente ver é o seguinte, o que me interessa da cultura da cana-de-açúcar, né? Me interessa a produção de colmos, né? Qual que é a fase de maior desenvolvimento vegetativo da cultura? É entre o 5º e o 9º mês, né? Então, assim, você pega aí, tanto é que a gente faz a amostragem foliar no 8º e 9º mês. Se a gente pegar os boletins de recomendação aí, né? Nós temos aí o boletim 100, né? Nós temos o Cerrado, a indicação de fazer a amostragem foliar entre o 8º e o 9º mês aí, né? Onde a gente utiliza aí a folha mais 1, né? Ou a folha com a primeira bainha visível, né? Então, a gente faz essa amostragem, que é a fase de maior desenvolvimento vegetativo que ela tem, né? Então, eu acredito que, pensando nisso, a fase que não pode faltar esse nutriente é aí, né? Então, ou seja, essa fase de maior desenvolvimento, onde ela está desenvolvendo como, preenchendo como, né? É onde ela não pode faltar. Só que eu não posso aplicar nessa fase, porque tem todo aquele processo de quê? De solubilização, absorção. Então, eu tenho que anteceder um pouquinho disso aí nessa aplicação. Agora, qual que é a melhor estratégia? Depende. Por que depende? Depende do meu tipo de solo, né? Do meu sistema de cultivo, da minha exigência da cultura. Nós temos culturas aí que, se a gente pegar o teores adequado de potássio, vai estar na faixa aí de 7, 8. Em contrapartida, se a gente pega outras culturas mais produtivas, às vezes mais exigentes, a gente vai ter uns teores de potássio chegando a 15, 16, né? Então, pelo menos até onde eu tenho visto, né? Então, assim, demanda, né? Que eu lembro que até uma das primeiras perguntas aí do Lucas e do Estevão, falando sobre a demanda das culturas, ela é muito relativa porque ela é dependente da genética do material, né? Então, tem materiais que são mais eficientes, tem materiais que são mais exigentes, né? Então, isso, Muriel, essa resposta eu não consigo te dar,
Por quê? Porque eu preciso avaliar a minha condição de cultivo, né? Então eu preciso ver o solo, saber que solo que eu estou trabalhando, qual que é o tipo de mineral, por exemplo, se é um solo ácrico, se é um latossolo vermelho, se é uma textura mais argilosa, se o teor de matéria orgânica está alto, se está baixo, né? Como é que é o meu regime hídrico, a minha distribuição, como é que é a forma de aplicação, se eu tenho maquinário para fazer a aplicação, né? Então isso tudo depende dessas condições, né? É muito dinâmico o sistema de cultivo da cana, né? Então você tem aí várias possibilidades, né? Então a gente já tem aí no mercado adubos foliares com potássio para mitigar algumas deficiências que possam acontecer durante o ciclo, né? O que não vai atender toda a demanda da cultura, porque é um macronutriente, que fique muito bem claro isso, né? Que eu não vou deixar nunca de fazer uma adubação de base pensando em adubação foliar para potássio, sendo que é o nutriente mais exigido pela cultura, né? Então, é uma resposta bastante difícil de te dar, assim, de prontidão, né? Porque isso é dependente de todas essas condições, né? Então, dessa vez eu vou ficar te devendo, porque, consequentemente, eu não consigo te dizer porque isso é dinâmico. Entendi, professor. Não, muito bacana, exatamente. Eu acredito que esse é o nosso principal papel como extensionista, né? Tá entendendo cada sistema de produção e posicionando cada manejo da forma adequada. Professor, agora quando a gente olha para essas áreas com altos teores de potássio, eu acho que foi o Lucas que comentou no início, né? A relação do magnésio. É o que a gente percebe muito na prática, né? Principalmente naquelas áreas onde as usinas aplicam muita vinhaça, bacia de vinhaça, a gente tem altos teores de potássio e acaba refletindo muito negativamente na qualidade da matéria-prima, né? A gente sabe que essa relação aí pode atrapalhar a absorção de magnésio, né? O que vai refletir muito lá dentro da usina. Teria alguma estratégia, assim, do ponto de vista acadêmico? Hoje tem algum estudo nesse sentido? O que a gente poderia estar fazendo para mitigar essa perda de qualidade de matéria-prima nessas áreas com altos teores de potássio? A gente tem alternativas, que é fornecer magnésio, né? Porque o que é a concentração? Se a gente lembrar naquela relação 1:3, né? Se eu tenho muito potássio aí, eu tenho que compensar esse magnésio, né? Para poder favorecer o processo de absorção, né? Pelos carregadores não específicos, né? E essa fertilização, ela pode acontecer de diversas formas, né? Então, a gente tem aí também vários tipos de fertilizantes no mercado, né? A gente tem aí algumas aplicações de fontes que contêm magnésio. Na hora de fazer uma correção do solo, pensar um tipo de calcário que tem aí uma concentração um pouquinho maior de magnésio, né? Ou então fazer algumas aplicações, né, de magnésio, tem aplicação foliares, aí a gente tem observado também, né, que o magnésio ele é um nutriente móvel na planta, né? Então a sua eficiência de uso desses fertilizantes foliares acaba sendo um pouquinho melhor do que esses nutrientes que não são móveis, né? Mas é lógico que, de novo, é um macronutriente, né? Você não vai atender toda a demanda via só aplicação foliar, né? Então você tem que fazer o básico. O que é o básico? A análise de solo, né? Saber como é que está esse solo seu antes do cultivo. Depois fazer um monitoramento, né? E esse monitoramento tem várias formas de fazer, como análise foliar. Você tem como fazer índice de balanço nutricional. Nós temos o DRIS aí, que é uma ferramenta que o pessoal tem utilizado para ver balanço nutricional, né? Nós temos aí algumas ferramentas de sensores, né, como clorofilômetros, tem o IRGA, tem do Alex, tem vários equipamentos aí que conseguem ver algumas características fisiológicas da planta. Nós temos análise de seiva, né, que o pessoal tem entrado bastante, alguns kits, né, que é mais práticos, mais rápidos, né, para poder ver e algumas ações enzimáticas, né, principalmente dessas enzimas atuantes pelo mecanismo de uso desses nutrientes, de atuação desses nutrientes. Então, assim, volto a dizer para você, acompanhamento, entender como é que acontece o mecanismo de atuação de cada um desses elementos, né, desses nutrientes, fazer o básico. Eu acho que assim, a gente não precisa inventar muita moda, então eu acho que fazer o básico é o quê? Uma análise de solo,
né, com antecedência, fazer uma correção do solo de forma adequada, né? Então a gente pensar mesmo em manejo, conhecer a cultura, né? Seria ideal se a gente conseguisse fazer marcha de absorção para cada cultivar, né, para cada variedade, mas a gente sabe que isso é muito difícil, né? Porque a minha velocidade de absorção ela é muito influenciada pela característica de solo, pelo ambiente, pelo sistema de manejo, né? Mas é uma alternativa, né? Tem muitas empresas aí fazendo marcha de absorção, né, para novas cultivares que estão saindo, justamente para entender um pouco essa dinâmica, né? E conhecer basicamente a exigência em nutrientes, né? Sabendo a exigência, você vai buscar mais a sua eficiência, né? E eu acho que esse nome, eficiência, é o que a gente tem que buscar, principalmente com essas escaladas de preço aí desses fertilizantes, né? Então, eu acho que hoje o tema é eficiência e, lógico, pensando sempre na sustentabilidade aí, longevidade, né? Eu acho que é renovar esses canaviais aí o mais tarde possível, né? Desde que a gente consiga ter produtividade, né? Então, tem muita gente aí já entrando com plantas de cobertura, tentando melhorar o ambiente de produção, né? Então, isso é bacana. Professor, o senhor deixou uma palavra que chama bastante atenção, assim, né? A gente está sempre em busca da eficiência e isso é muito importante, né? Esse papel de ser sustentável tanto financeiramente quanto também, vamos dizer, em termos do ambiente, ambientalmente sustentável. Muito bom. E eu acredito muito nessa ideia de poder fazer alguns estudos um pouco mais aprofundados a nível de cultivares, não só para cana, né, de açúcar, mas para as várias culturas que nós temos. Normalmente a gente tem aí um valor genérico que é usado para todos e realmente eu acredito bastante nessa estratégia. Bacana, né? Eu acho que assim, a gente tem muito a evoluir, sabe, Lucas? Eu acho que a evolução ela faz parte da história, né? A gente precisa estar sempre em constante evolução, né? Por exemplo, aqui na UFG aqui, nós temos a Ridesa, né? A Ridesa Goiás, né? Então, todo ano tem cultivar sendo lançada, né? Aí, Estado de São Paulo tem o IAC, né? Então, assim, todo ano tem cultivares novas sendo lançadas, né? E aí, assim, a partir do momento que ela é lançada, a gente precisa saber, assim, como manejá-la, né? Para cada um dos ambientes, né? Eu acho que isso é importante, porque uma coisa que eu lembro, né, da minha época do meu mestrado, foi que eu trabalhei bastante com capim-elefante, né? E até então nunca tinha escutado falar de capim-elefante para produção de energia, né? E o que acontece lá? Tinha um grupo que trabalhava com várias cultivares. E o pior, eu lembro do pior, né? O pior de todos eles lá no estado, na época, tinha sido o capim-elefante roxo, né? E aí o que aconteceu? Quando a gente trouxe aqui para o Cerrado, né? A gente trouxe aqui, eu levei lá para Tocantins, né? Porque eu sou do Tocantins, e aí fui fazer uns experimentos lá na UFT, lá em Gurupi, né? E aí o que aconteceu? Lá a gente observou completamente o contrário. Lá a melhor variedade foi o roxo, né? Então a melhor, ela chegou a produzir 40 toneladas de biomassa em 6 meses, né? Enquanto que lá no Rio de Janeiro a gente tinha conseguido produzir 18, 20 no máximo, né? Então, assim, para você ver, o ambiente mudou, as cultivares são as mesmas, né? Então, se as cultivares são as mesmas, o que muda? O ambiente de produção. E aí entra a questão dessas cultivares, dessas variedades, que a gente precisa entender como que elas se comportam, né, em cada um desses ambientes de produção que a gente tem, né? Então, assim, o que é bom para vocês aí no estado de São Paulo, às vezes pode não ser para a gente, né? Então, a gente tem aí, isso é muito comum a gente observar. E aí, para a gente que pesquisa, é ótimo, né? Porque a pesquisa nunca acaba, né? Então, como ela nunca acaba, a gente sempre tem algo a pesquisar, evoluir, né? Consequentemente, aumentar a eficiência, né? E aí, eficiência já vem sustentabilidade, preservação ambiental, né? E aí entra todos os outros paradigmas, como mitigação de gases de efeito estufa, né? Aí a gente já tem eficiência do manejo, nós temos aí agricultura 4.0, né? Nós temos aí essa questão da tecnificação. Então, isso tudo
é muito interessante e eu acho que só tem a agregar. Esses tempos atrás me perguntaram qual que era a melhor técnica. Eu acho que todas. Né? Por que todas? Porque todas elas têm o mesmo objetivo, né? Que é aumentar o quê? A produtividade com o mínimo de investimento, né? No sentido de insumos, não no investimento tecnológico, não é isso. Mas o investimento de insumos, quanto mínimo eu consigo aplicar e quanto máximo eu consigo produzir, melhor. Estou sendo mais eficiente, né? Estou preservando meus recursos naturais com tudo, né? Poluindo menos. Então, eu acho que esse aqui é o foco. Né? Então, para a gente que trabalha com pesquisa, isso é um campo maravilhoso de se trabalhar. Excelentes considerações, professor. E aproveitando aí esses termos, né, eficiência e técnica, que você comentou aí por último, eu até gostaria de fazer mais uma pergunta, com base na sua vivência, enfim, o que seria uma aplicação ideal de potássio, né, para a cultura de cana-de-açúcar? Se mais a lanço, mais em filetes, como tem sido preconizado atualmente, qual que é a sua sugestão para os ouvintes? Olha, Luciele, eu vou falar assim, eu vou voltar na minha base de segurança, que é a literatura. O que a gente lembra da dinâmica do potássio no solo? É um elemento químico que tem uma mobilidade um pouco restrita, né? É lógico que ele é mais móvel do que o fósforo? É. Mas você lembra lá do processo de absorção? Ele se move, né, via difusão, não é isso? Se ele se move via fusão, então ele tem uma mobilidade um pouco restrita, né? Não quer dizer que ele é imóvel, né? Vamos deixar bem claro isso. E aí a gente lembra lá como é que é o cultivo da cana-de-açúcar. O cultivo da cana-de-açúcar tem um espaçamento aí, eu não sei como é que está aí em São Paulo agora, mas eu lembro que na minha época era no mínimo de 1,20, chegando a 1,5, né, de espaçamento. Né? Então tá, se eu tenho 1,20 a 1,5 de espaçamento, será que se eu fizer uma aplicação a lanço, todo esse potássio vai ser aproveitado pelo sistema radicular? Aí vem de novo a palavrinha mágica, depende. Né? Depende por quê? Porque depende de como está o desenvolvimento do meu sistema radicular, se eles estão fechando área, né? Porque se eles estiverem fechando área, ótimo, né? Você vai ter uma área coberta aí com o sistema radicular que consegue aproveitar todo ele. E aí talvez a potassagem, que nem o pessoal comenta, né? Ela possa ser eficiente. Mas a partir do momento que você não tem essa garantia, eu acredito que uma aplicação mais localizada ela acaba sendo mais eficiente. Eficiente no sentido de aproveitamento, o que não quer dizer que não possa ser feita a lanço, tá? Mas eu acho que é mais eficiente você aplicar mais próximo do sistema radicular, pensando nessa mobilidade. Mas o que garante a mobilidade? Textura, tipo de carga do solo, presença de matéria orgânica, tudo isso vai influenciar essa mobilidade e capacidade de retenção desse solo. Então, o conhecimento das bases, né, lá naquele período, quando a gente estudava classificação do solo, né, é importante a gente lembrar que quais são as características desses solos quanto à capacidade de retenção de água e de nutrientes. Né? Então, se esse solo tem baixa capacidade de retenção, quanto melhor você aplicar próximo, né, do sistema radicular, maior sua garantia de absorção, né, porque você está aplicando ali porta, se não absorver, vai ser perdido. Né? Seja ela por erosão, seja ela por lixiviação. Aí. Agora, se você tem uma alta capacidade de retenção, aí você pode pensar a sua forma de aplicação, se vale a pena fazer aí uma aplicação mais a lanço, né, ou não, né, por causa que você tem toda essa questão de soqueiras, né. Em área de cana-planta, onde você está plantando ainda, não chegou a formar sistema radicular, né? Então, talvez aplicar no sulco é mais interessante. Agora, quando você tem soqueira, teoricamente, né, porque depende desses condicionantes todos que foi colocado, se você tiver um fechamento de área, talvez você possa fazer essa aplicação mais a lanço. Né? Então, eu acredito que vai muito do manejo que é adotado e a característica de solo, presença de matéria orgânica, textura, né? Tudo isso é influente na maior eficiência de aproveitamento desse potássio.
Tem alguns Então, complicadores, né, Hilder? Por exemplo, com você fala certeza, de um tráfego intenso de máquina na entrelinha. Então já tem um pouco de compactação, com dificulta um certeza, pouco o crescimento de raiz. com certeza. Mas operacionalmente seria lindo fazer um pouco de Ah, AWS, né? Um seria muito rendimento mais fácil. top demais, né? É muito mais fácil, né? Então, assim, teve um trabalho, né, que a gente fez em parceria com um professor aqui da Universidade Federal de Goiás, professor Glênio, que ele avaliou justamente o efeito, né, do tempo de cultivo da cana-de-açúcar, né, o ciclo que ela se encontra, e o efeito disso no solo, na compactação e no desenvolvimento radicular da planta, né? Então, ele conseguiu ver com scanner de raiz como que a planta estava se desenvolvendo e assim, o que fica claro é que com o passar do tempo, principalmente após o terceiro corte, se eu não estou enganado agora, porque eu participei da banca de defesa do orientado dele, mas se eu não estou enganado, a partir do terceiro corte, o efeito da compactação pela mecanização ela é muito significativo, né? Então isso aí vai ter um efeito no desenvolvimento radicular, né? Então, consequentemente, aí volta para melhor absorção, melhor eficiência. Então, a gente fala que é os complicadores, igual o Estevão colocou. Então, isso é importante mesmo. E a gente olha, por exemplo, o índice salino do cloreto de potássio é bem elevado, né? A gente fala em 116% de salinidade. Então, e assim, existe um agravante em colocar ele em filete também pelo índice salino, né? Se eu dou o Sim. azar de um potássio desse num período antecedendo uma seca, eu tô fazendo essa cana passar por uma sede danada também, né? Não, isso O bom é sim. que tem tecnologia surgindo, né? Encapsulamento do nutriente, reduzir o índice salino do fertilizante, tornar isso mais gradual, vai minimizando um pouco desse impacto, né? Professor, eu quero agradecer o senhor aqui e nós vamos chegando aqui na nossa última questão e justamente junto aqui com a sua experiência, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco para nós sobre as perspectivas para o futuro do setor canavieiro, o que o senhor vê como uma oportunidade que está aí eminente para o setor. Lucas, se a gente for pegar um balanço do agronegócio brasileiro, né? Eu acredito que a cana-de-açúcar ela está entre as culturas mais cultivadas no país, né? Lógico que a gente tem a soja, tem milho, né? A gente tem outras culturas aí também de importante, né, contribuição, mas a cana ela tem crescido bastante, né? Principalmente aí pelo mercado do etanol, né? Mercado do açúcar, exportação, né? Como um todo. E, ao mesmo tempo, o Brasil ele é bastante questionado, né, sobre o impacto da agricultura no meio ambiente, né? Então, a gente, volta e meia, tem que mostrar que o nosso sistema de produção ele é eficiente, que ele não impacta tanto quanto a emissão de gases, né, que a gente tem aí processos, né, de emissão de N2O, né, que a gente tem uma importante contribuição disso, a gente tem as emissões de CO2, né? Então, existem algumas estratégias, né, principalmente a gente veio aí, por exemplo, a mudança do sistema de colheita saindo aí da espalha-fogo, né, a gente falava primeiro, e aí o corte mecanizado, né, corte mecanizado, a gente deixando o solo coberto devido a todos aqueles efeitos positivos, né, da cobertura do solo. E a gente precisa saber valorizar isso, né? Então, a gente tem essa questão do crédito de carbono, né? Então, a gente tem a mitigação, né, de carbono, mitigação de nitrogênio, né? Diminuir esses impactos aí desses dois, principalmente gases que contribuem ao efeito estufa, né? Eu acho que a gente consegue evoluir bastante nessa questão, principalmente de buscar fontes, né, de nutrientes aí que sejam mais eficientes, né, que sejam com a melhor, por exemplo, com presença de inibidores de nitrificação, né? Então a gente tem avaliado aí, por exemplo, maior incorporação de carbono por meio desse sistema radicular, né? Será que nesse balanço aí de carbono, nesse balanço de nitrogênio, a gente não está sendo mais eficiente ou menos eficiente?
né? Pensar em vender isso como crédito de carbono, né? Então, será que o meu sistema olha, esse manejo que, por exemplo, vocês da ICL, né? É importante saber, por exemplo, um produto que vocês têm, que ele reduz a emissão de gás e as perdas, né? Será que ele seja, aí ó, de novo, falando sobre eficiente, né? Onde a minha taxa de desfrute seja maior, né? Será que isso não é importante, né? Talvez, se a gente soubesse valorizar isso, né? Porque talvez o produtor ele pensa muito no ganho de produtividade, né? Eu quero aumentar minha produtividade, mas será que se ele não tivesse um incentivo por estar emitindo menos, né? Por estar mitigando mais, ele não teria um estímulo, né? Para ser mais sustentável, né? Então, um sistema de produção sustentável, e aí talvez até pagar por essa tecnologia que vocês estão desenvolvendo, né? Então, eu acho que esse gancho, né? Ou seja, essa linha de pensamento, mostrar que a gente consegue produzir muito de forma eficiente e de forma sustentável, né? Então, eu acho que a gente precisa avançar bastante nisso e saber, né, como se diz, vender o peixe. Maravilha, professor. Muito obrigado aí pela mensagem. Eu gostaria de agradecer muito, professor, muito a você, professor Hilner Flores, ou no Plant, que é nosso parceiro também, né? Convidar para seguir aí os ouvintes, seguir lá no Instagram, vale muito a pena, muita coisa bacana, materiais muito bons. E toda a equipe da Universidade Federal de Goiás, muito obrigado, professor. Quero agradecer aqui também o CDM Estevam, CDM Muriel, CDM Luciele, obrigado pelo time de suporte. Fica aqui, eu gostaria de ter um pouco de liberdade aqui para deixar 3 palavras que eu anotei, que eu acho que faz sentido aqui para a gente finalizar. O manejo da cana-de-açúcar, ele fica muito específico, né, professor? A gente tem que ver caso a caso. Eficiência é uma palavra muito importante, não só para a cana-de-açúcar, mas para a agricultura como um todo. E juntando esse conhecimento específico junto com a eficiência, com certeza nós vamos chegar lá num futuro mais sustentável, que fica aí como a nossa essência. Obrigado, professor. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todo o time. Forte abraço a todos. O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.